Meu nome é Davi Carvalho, eu sou cartunista especializado em MMA. Eu trabalho com computação gráfica, então eu sou formado em desenho industrial. Trabalhei um bom tempo como ilustrador de revista, especializado em revista. Minha esposa é jornalista, então eu trabalhava junto com ela. Depois eu entrei para a 3D e hoje eu trabalho com 3D, animação, bastante coisa na área de computação gráfica. E a parte de charges e ilustração eu faço paralelo a isso, direto pro MMA mesmo. Desde pequeno, assim, quando teve o primeiro UFC, o segundo, o terceiro, meu pai, a gente alugava fita, então, como muita gente fala, né, que alugava as fitas dos primeiros UFC, a gente também alugava lá em casa. Aí eu tive um tempo que eu parei de acompanhar, assim, quando começou aquele negócio de Vale Tudo, dos Pit Boys, assim, acho que meio que também a fase que eu tava, que eu comecei a entrar na faculdade, eu comecei a dar uma parada de acompanhar, e depois eu voltei quando... Eu acho que foi ali quando o Anderson entrou no UFC. E me chamou atenção quando eu fiquei sabendo que ele ia pro UFC. Então foi ali que eu comecei a voltar a assistir, né? Aí eu comecei a acompanhar de novo. Mas aí quando eu comecei a me interessar, participar de fórum, discussão e conhecer mais, aí eu comecei a questão dos desenhos. Foi aí que eu passei a acompanhar em tempo integral, assim, tudo que acontece eu acompanho, sabe? Eu acompanhava os fóruns, né? Acompanhava o sexto round sempre foi um site, assim, pra mim, o que eu mais acessava, né? Então eu acompanhava outros também, MMA Brasil, Combate.com, o portal do Vale Tudo. Só que o sexto round era o único lugar que eu participava com o pessoal comentando. Eu trabalhava numa empresa que eu ficava rabiscando o dia todo, desenhando. Aí algumas vezes eu comecei a desenhar algumas coisas e eu postava como comentário do sexto round. Aí o pessoal já via, nossa, que legal isso, que bacana. E começou, o pessoal meio que ficava pedindo. Então todo dia eu ia lá fazer um desenhozinho e jogava lá como comentário mesmo. Aí quando o Renato me chamou e falou, você quer fazer parte, fazer umas charges pra gente? Aí foi que eu comecei com um desenho mesmo pra MMA. Tiveram charges que me marcaram no começo, que é as que mais chamaram a atenção. Então teve charge que o Anderson Silva publicou. Teve uma charge que eu fiz que foi do Anderson, quando ele foi chamado para lutar com o Nick Diaz. Na época tinha uma fila de pessoal, então eu fiz uma charge, tinha o Lioto também. Então eu fiz uma charge, todo mundo correndo atrás do title shot e o Anderson de Spider-Man pegando com a teia de longe. Essa charge foi uma das primeiras, assim, que bombou, né? O Luke Rockhold postou, o Anderson Silva postou. Então foi uma charge que me marcou porque eu comecei a ver o meu desenho, né? Aparecendo por aí. Já aconteceu de lutador, o Renato Moicano veio e falou, pô, eu queria uma luta com o Swanson, vamos fazer uma charge? Aí eu vou lá e faço com o cara e ele conseguiu uma luta depois. Cara de Sapato eu já fiz coisa pra ele, o Cigano, eu já fiz as lembranças do casamento dele. Eu fiz uma ilustração dele e da esposa, e ele como lutador, segurando ela nos braços. Então foi no casamento dele, ele fez aqueles, eu não sei como chama aqueles banners que o pessoal assina, sabe, no casamento. E era a minha ilustração lá. Então assim, muito lutador faz coisa comigo, eu já fiz coisa pra Poliana Botelho. Teve um site de camisetas do Fight for Nerds me procurou que eles queriam lançar camisetas minhas. Eu falei, eu faço as estampas, vocês lançam. Às vezes eu gosto de fazer brincando, eu fiz já charge do próprio Rhodes, que ele tem aquele negócio de ele ficar falando do pessoal, o Rafael dos Anjos, que mora no bairro tal, que a filha dele... Aí eu fiz uma charge zoando, tipo, Rafael dos Anjos, que a avó dele busca a filha dele e para o carro na vagada, tipo, como se ele desse todos os detalhes da vida do cara. Aí o Rhodes adorou, colocou no programa do Revista Combate lá, ele me mandou uma mensagem, eu posso usar. Então assim, são coisas que eu faço porque eu gosto, sabe? No começo, eu me baseava muito no podcast do sexto round. Então eu postava de quarta a quinta-feira, porque o podcast saía segunda ou terça. Então eu pegava o podcast, ouvia, eu tirava alguma coisa dali que eu via que o pessoal que ia repercutir e dali virava uma charge. Aí eu ia pro computador, pegava fotos e desenvolvia em cima disso. Aí hoje o Renato me passa um briefingzinho assim, eu sugiro uma ideia pra ele, vamos fazer do Max Holloway que ganhou do Ortega. Aí ele, o que você acha? Porque talvez ele estão falando que ele vai ser o número 1, pound por pound da categoria. Então a gente desenvolve alguma coisa ali, eu faço o desenho e entrego a arte pra ele. O livro que eu fiz pro Alonso,
Acho que foi uma coisa muito especial, porque no meu trabalho como chargista foi um demarcador de momento, porque eu fazia num processo antes, eu sempre fiz à mão. Então eu pegava o papel, eu fazia à mão o desenho, eu digitalizava e passava pro computador, depois eu coloria. E o livro do Alonso, ele teve um período curto, porque quando ele chegou, ele já estava, para falar comigo, para fazer as charges, ele já estava num período de finalização do livro. Então eu tinha um período curto para fazer 25 charges. Então eu tive que mudar meu processo, não dava para eu desenhar à mão, escanear e depois passar pro computador. Aí eu resolvi que tinha que fazer tudo direto no computador. Então hoje meus personagens são mais parecidos com os lutadores, eu consigo gastar um pouco tempo. Eu uso uma técnica que chama rotoscopia, que é desenhar em cima de uma foto só a feição do lutador. Ilustradores sempre usaram isso e hoje eu estou usando. Tanto o Alonso quanto o Renato, eles têm uma coisa bem comum, além da paixão por luta, por MMA, que eles têm a questão de tradicional de jornalismo. Assim, o Renato, se você vê até, ele tem o canal dele que ele coloca o jornaleiro responde. Então ele leva aquela imagem do jornaleiro, assim, como um jornalista. Então ele gosta dessas coisas que fazem parte de todos os símbolos marcantes do jornalismo. Então eu acho que isso chamou a atenção dele, de ter um chargista no site dele. Então ele tem opinião, ele tinha tudo que já englobava o Sexto Round, e o Alonso também gosta muito disso, porque o Alonso é um cara tá desde o começo, então ele começou como fotógrafo, e aí ele começou a ir para a parte de jornalismo, escrever, e ele também gosta dessa ideia do chargista, sabe, de levar uma opinião em uma imagem onde as pessoas possam ficar pensando dentro de uma imagem que a gente propõe. Então, o Alonso, desde o começo, ele sempre valorizou bastante meu trabalho. Ele comentava, o Renato vinha pra mim e falava, pô, o Alonso me mandou uma mensagem aqui, ele mandava, né? O Marcelo Alonso mandou uma mensagem aqui, parabenizando você, e eu ficava já empolgadão. Então, o Alonso, ele sempre foi um cara que quis valorizar, ele quis me colocar, e no entanto que até hoje, quase toda semana ele me manda mensagem, a gente conversa, ele tá com o blog do UFC, então vira e mexe, ele fala, Davi, vamos fazer uma coisa lá, ele me convida, eu participo no blog dele, eu já tive 2 ou 3 charges no blog dele. Então ele é um cara que, assim, onde ele pode, ele sempre pensa em mim nesse lado das charges. E o Alonso foi o principal que ficou lá martelando o pessoal, não, vamos fazer no News aqui uma parte da charge. Ele que me levou a apresentar meu trabalho, né? E no entanto que antes o pessoal do Combat News pedia pra mim para colocar as minhas charges do Sexto Round no Combat News como uma matéria. Ah, vamos, que bombou na internet. Eu mostrava uma charge minha como sendo charge do Sexto Round, e a partir daí eles me convidaram para fazer charge semanalmente. Meu nome é Davi Carvalho, sou chargista especializado em MMA, colaborador do Sexto Round, e eu tô na batalha também por dentro da luta.